Olá, vamos continuar a nossa discussão falando sobre a farmácia hospitalar. Como a gente falou na aula anterior, né, nós definimos um hospital e classificamos o hospital, nós percebemos então que existem diversas necessidades relacionadas aos medicamentos ali dentro. Então nós temos que aprofundar mais a nossa discussão sobre então como vai ser essa farmácia dentro do hospital, né? Isso é muito importante para a gente realizar o trabalho adequado nas demandas que o hospital precisa. Quais as funções da farmácia hospitalar? No Brasil, nós temos dois documentos, né, importantíssimos de leitura obrigatória que nos ajudam a entender as funções da farmácia hospitalar. O Padrões Mínimos para Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde, da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde, e a Portaria 4283 de 2010, que determina as atribuições da farmácia hospitalar dentro dos hospitais do SUS. Então, esses dois documentos nós vamos conversar um pouco sobre eles para determinar, então, conhecer o que é uma farmácia hospitalar e quais suas funções. Então, os conceitos, segundo a SBRAF e o Ministério da Saúde, a farmácia ela é uma unidade clínica. Então, se ela é uma unidade clínica, ela tem que pensar na saúde de quem ela está atendendo. Ela tem que pensar em obter resultados clínicos. Ela tem que pensar em criar uma relação de impacto na saúde das pessoas. Não somente uma função logística, né, de compra de medicamento e entrega de medicamento. Né? Então a farmácia tem esse papel clínico, né? Inclusive é o primeiro termo que os dois conceitos traz para nós. É uma unidade administrativa, ou seja, ela precisa de um organograma, ela precisa de uma estrutura, ela precisa de chefia, ela precisa de um arcabouço que organize as suas funções, né? Porque a gente vai ver que é muito complexo as atividades de uma farmácia hospitalar. Econômica, né? A SBRAF colocou econômica no conceito. Por que é econômica? Porque o impacto, o custo de uma farmácia hospitalar é muito alto, né? Imagina manter medicamentos para pacientes internados 24 horas por dia, diferentes procedimentos e cirurgias e emergência, né? Imagina ter que estar quanto dinheiro se gasta comprando medicamento, qualificando processo. Então, o impacto financeiro da farmácia é muito grande dentro do hospital. Então, o gerenciamento financeiro é fundamental, né, dentre os objetivos e as funções da farmácia. Porque se ela for mal gerida, o impacto financeiro vai ser enorme para o hospital, né? Além disso, o Ministério da Saúde ainda coloca que ela é uma unidade técnica. Então, ela é uma unidade técnica. O que isso significa? Ela precisa de ter os processos definidos e uma qualidade na prestação dos serviços e um controle de qualidade regido pelo farmacêutico, que é o responsável técnico por esses ambientes. Então, o profissional responsável técnico tem que garantir a qualidade de tudo o que acontece dentro da farmácia hospitalar, né? Então, ela não é um local simples, ela precisa de organização, precisa de processo, precisa de controle e precisa de um responsável técnico que é o farmacêutico. Então, e o Ministério da Saúde coloca, né, que ela tem que compor a estrutura organizacional do hospital. Ela tem que estar no organograma do hospital. Só que a SBRAF coloca mais. Ela tem que estar ligada à direção, ou seja, a chefia da farmácia hospitalar se conversa com a chefia do hospital, né? O ideal é esse, porque como a farmácia tem toda uma complexidade, né, única e é um impacto econômico gigantesco, o gestor da farmácia hospitalar deveria estar abaixo somente do gestor do hospital, né? Porque são decisões muito importantes que são tomadas na farmácia e impactam o hospital inteiro, né? E ela tem que ser, segundo, né, os dois conceitos, adaptada e integrada com as demais unidades. Então a farmácia hospitalar não é um canto que fica preparando o medicamento e fornecendo para o hospital, recebendo receita e avaliando. Ela tem que estar inserida nas outras unidades administrativas e de assistência,
né? A farmácia tem que ser transversal aos processos que ocorrem no hospital, né? Porque necessariamente os processos que ocorrem no hospital vão ter uso de medicamento. Então a gente precisa da farmácia hospitalar transversal em todos os processos de uso desses medicamentos. Quais as funções, então? Então, tanto o SBRAF quanto o Ministério, eles colocam as funções que essa farmácia tem que desempenhar, né? A função de gestão, né? Porque ela tem que ser uma unidade administrativa, tem que se organizar, né? Tem que comprar coisa, tem que gerenciar a pessoa, pagar salário, férias. Então, ela tem que fazer essa gestão de todos os processos, né? Clínicos, logísticos, administrativos que acontecem na farmácia. Desenvolvimento da infraestrutura, ou seja, ela tem que ter uma infraestrutura adequada e tem que ser perseguida essa infraestrutura, né? São medicamentos termoláveis, né? Tem medicamentos que fotossensíveis, então são determinados produtos que têm que ser fracionados. Dependendo de cada local, os medicamentos vão em kit. Então, a logística, a estrutura que tem que ter para isso ser executada tem que ser garantida. Então, uma das funções da farmácia hospitalar é desenvolver a infraestrutura que ela precisa para executar suas funções. A logística farmacêutica e o preparo de medicamentos, né, gerar a gestão de suprimentos, comprar medicamento, qualificar fornecedor, armazenar os medicamentos, fracionar os medicamentos, manipular os medicamentos, né, porque tem manipulação de quimioterápico, central de mistura intravenosa, preparação de nutrição parenteral, né? Tem farmácias hospitalares que têm indústrias que fazem os medicamentos para estudos clínicos. Então, isso também são funções da farmácia hospitalar, né? Otimização de terapia medicamentosa, ou seja, se ela é uma unidade clínica, então ela precisa gerenciar a terapia medicamentosa dos pacientes internados, né? Isso tem várias maneiras de fazer, né? Nós vamos discutir muitas delas, mas então a farmácia não só atende uma prescrição, ela otimiza a terapia medicamentosa, né? Ela precisa ter estrutura para pensar qual medicamento está sendo prescrito, qual o resultado efetivo está tendo, se a dose está certa, se não tem um intervalo maior, se não tem menor. Porque isso mais ou menos interage com a segunda, a próxima função, que é a farmacovigilância e a segurança do paciente. Então, a função da farmácia hospitalar é monitorar os efeitos ruins, negativos, que os medicamentos estão causando nos pacientes dentro do hospital. Ou os efeitos dos medicamentos, como reações adversas, ou os erros de medicação que acontecem dentro do hospital, né? Os eventos adversos relacionados aos medicamentos. Então ela tem que monitorar para propor mudanças para garantir a segurança do paciente. Tem que gerar informação. A farmácia hospitalar tem que ter o centro de consulta e educação de medicamentos para a equipe do hospital, né? Então, a farmácia tem que se colocar à disposição para os profissionais que têm dúvidas poderem recorrer à farmácia para discutir as suas dúvidas. Ela também tem que criar formas de divulgar melhor os protocolos de uso de medicamentos e ser o polo de informação do hospital, né? Isso também correlaciona com ela ser integrada. Além disso, ela tem que ser um polo de ensino, educação permanente e pesquisa. Então, a farmácia hospitalar ela tem que preparar pessoas externas do hospital, estagiários, residentes, mestrandos, doutorandos, e internas, ou seja, treinar seus farmacêuticos, treinar seus técnicos, qualificar, sempre buscando o melhor atendimento, tanto para os pacientes internados quanto para outros hospitais. Então a farmácia ela tem o papel importante de receber pessoas, estagiários, residentes para formação, além de preparar a sua própria equipe. Se nós olharmos as funções que o Ministério da Saúde colocou, é bem semelhante, né? Gestão, ações na atenção integral à saúde, né? Inclusive eles especificaram cuidado ao paciente, né? Então, ou seja, também tem esse contato que a farmácia tem que ter uma estrutura para entrar no cuidado direto do paciente, né? E as outras funções que estão integradas no conceito da SBRAF. Eles são complementares, como nós estamos vendo aqui. Existe só uma farmácia no hospital? Já imaginou, com tudo isso que nós estamos falando, com todas essas funções, com esse conceito gigantesco, ter uma farmácia só? Bem complexo, né?
Por que que é complexo? Porque eu posso ter locais diferentes para eu especializar a minha equipe e os processos que acontecem ali. Então, o ideal é nós termos diferentes farmácias hospitalares, para eu poder ter uma equipe preparada para aquele processo e eu ter processos específicos que atendem às demandas do setor. Então, a central de abastecimento farmacêutico vai gerenciar a compra, a gestão de suprimentos, a programação, o armazenamento, a qualificação dos fornecedores, que é um trabalho muito complexo. A farmácia central ser esse centro administrativo, logístico e clínico, né? Ser o cérebro da rede de farmácias que tem no hospital, né? E as farmácias satélites. Então, que dependendo de cada setor que ela vai estar, vai desempenhar funções diferentes e vai ter pessoal qualificado para essas funções, né? É obrigatório ter diferentes farmácias hospitalares? Não é, né? Mas aqui é no sentido de aconselhar. Se eu estou num lugar que só tem uma farmácia hospitalar e eu estou percebendo problemas de erro de segurança do paciente, de dano ao paciente, ou de demanda que não é atendida, de demora para atender uma prescrição, eu tenho que propor para minha gestão do hospital uma nova farmácia para especificar uma ação, para colocar uma ação mais profunda naquele papel e a outra farmácia desenvolve outra função, que aí eu melhoro o atendimento, qualifico minha equipe, né? Como é estruturada a farmácia, então, do nosso hospital, do hospital da Universidade aqui de Santa Maria? Né? Então, ele tem a unidade de farmácia clínica e dispensação farmacêutica, né, que realiza, então, a gestão e a dispensação para todos os pacientes internados no hospital. Tem o setor de dispensação de medicamentos, de manipulação de quimioterapia, a farmácia ambulatorial de quimioterapia, a farmácia de terapia antirretroviral e o fracionamento de medicamentos. Então, no Hospital Universitário aqui de Santa Maria, a farmácia hospitalar está organizada em todos esses setores, né? E ainda a gente pode pensar até que precisa de mais setores, né? Porque a unidade de farmácia clínica e dispensação é responsável por todos os leitos do hospital, né? E será que isso está gerando dano ao paciente? Né? Será que nós podemos pensar em separar essa farmácia, em qualificar o atendimento? Então, é isso que a gente tem que pensar enquanto farmacêutico trabalhando no hospital, né? Então, na próxima aula, nós vamos falar então sobre as funções do farmacêutico na farmácia hospitalar, né? Como é que esse profissional vai entrar nesse ambiente que tem diversas funções e como ele tem que pensar para ser um profissional adequado na farmácia hospitalar. Certo, gente? Espero vocês então na próxima aula.